Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como é bom estar aqui com você para compartilharmos mais esse dia da palavra. Hoje eu gostaria de compartilhar o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Atos. No capítulo 5, nós já vamos começar aí falando sobre Ananias e Safira, que era um casal ali da igreja, e eles proporam no coração de vender uma propriedade e o valor inteiro daquela propriedade seria dado para sustentar, vamos dizer assim, né? Para abençoar a obra de Deus naquele momento. Mas o problema é que eles venderam por uma quantia e separaram uma para si e decidiram mentir, dizendo que tinham vendido por um preço mais barato, né? E acontece que a punição ali para eles, ao fazerem isso, foi muito severa, né? A Bíblia diz que ambos morreram, né? Morreram ali diante de Pedro. E isso mostra como que é sério, né? As coisas de Deus. Se tem algo que nós podemos aprender com isso é que os votos, uma vez que você os faça, é bom que você os cumpra. Amém? O Senhor hoje não é movido mais por votos, mas se você ainda quer viver com base nisso, é bom que você o faça. Mas tem algumas coisas aqui muito mais poderosas do que isso, eu não quero perder muito tempo com isso. No verso 14 diz assim: E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Olha que extraordinário! O alvo daquelas pessoas era apenas que a sombra de Pedro se projetasse sobre alguma delas, porque se isso acontecesse, elas seriam curadas. Olha que fé extraordinária! Olha como que esses apóstolos, que esses discípulos receberam aquela mensagem que Jesus falou, né? Que coisas maiores vocês farão. Você não vê dizendo que a sombra de Jesus curou, mas você vê aqui as pessoas colocando os enfermos à sombra de Pedro para que elas fossem curadas. Imagine o que o Senhor pode fazer hoje também através das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Tem uma outra parte aqui muito interessante, que os discípulos são presos, né? Alguns deles, alguns dos apóstolos, e aí no dia seguinte eles comparecem ali diante do Sinédrio. O Sinédrio veio para abafar, para dizer para eles não compartilharem a mensagem, para eles não passarem adiante. E no verso 28 diz assim: dizendo eles, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Uau, que extraordinário! Nós hoje, irmãos, precisamos nos preocupar mais com o que Deus está pensando. O que Deus está achando disso? O que Deus está pensando dessa situação? Precisamos obedecer, sim, e estamos debaixo de autoridade, sim, mas o principal que nós temos que buscar é o que o Senhor está pensando, o que o Senhor está nos direcionando. Então, Deus é a nossa maior, vamos dizer assim, a nossa maior motivação e inspiração. Amém? E aí eles continuaram ali falando, e o Sinédrio então achou que deveria matar aqueles homens, mas Gamaliel, que era um dos fariseus ali do Sinédrio, entendeu que seria bom deixa. Olha só o que ele falou, 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então o parecer dele foi o seguinte: se é de Deus, vai permanecer, vai prevalecer e vai até o fim. Amém? Depois eles chamaram os discípulos, os apóstolos, açoitaram eles,
né? E proibiram, falaram: olha, vocês não devem falar mais no nome do Senhor. Mas olha só o verso 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Eles foram proibidos de fazer isso e eles se alegraram, se regozijaram porque estavam sendo perseguidos por falarem de Jesus. Sabe, hoje nós vamos ser perseguidos, irmãos. Vamos ser perseguidos, vamos ser tratados talvez como escória nesse mundo. Mas quando isso acontecer, ao invés de se entristecer, se alegre, porque é a chance de nós sermos perseguidos como esses irmãos aqui. E no capítulo 6 eu gostaria de falar o verso 7, que diz: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Mas começa a falar de um homem aqui, nós vamos falar um pouquinho mais dele no capítulo 7 e 8, chamado Estevão. Perdão, no capítulo 7, né? E Estevão, a Bíblia diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa talvez seja a maior evidência ou a forma mais plena que um homem foi reconhecido. Alguém que era cheio de graça e de poder e que fazia muitos sinais e prodígios entre o povo. Se você é cheio de graça, você vai ter poder sobre a sua vida. Se você tem poder, muitos sinais e prodígios acontecerão ao seu redor. Por isso, diante de circunstâncias, situações, estenda suas mãos, abra sua boca, seja um instrumento de Deus na vida daqueles que estão à sua volta e veja o milagre por meio da sua vida. Amém? Tenha um dia abençoado.